Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar início aí ao encontro 5, falando sobre a agenda número 5. A agenda número 5, ela trabalha com a questão de segurança. Então vamos iniciar aí a questão falando um pouquinho sobre criptografia, tá? Então vou desligar aqui a câmera para que o foco fique na tela. Então, voltando aqui ao conteúdo sobre criptografia, nós temos aqui o seguinte, um exercício onde ele pede para seguir a tabela ASCII, tá? A tabela ASCII nada mais é do que a tabela de conversão de valores em números, né? Todos os caracteres são transformados em um determinado número e depois desses números, né, o computador faz a conversão para binário. Aqui para nós vamos estar usando a questão da criptografia. Algumas criptografias já são muito conhecidas, né? Como escrever em espelho, que é escrever a escrever uma palavra ao contrário, ou mesmo trocar algumas letras por outras, né? Então esse processo é chamado de criptografia. Qual a função da criptografia? A função é aumentar a questão da segurança. Boa noite, Jennifer, tudo bem? Boa noite, senhor. Bem, seja bem-vinda. Então, nesse exercício aqui, o que que ele pede? Ele pede para que o aluno construa um algoritmo utilizando a linguagem Java, aonde ele vai entrar com uma string, aqui como origem colocou a string CPS, e aí durante o algoritmo ele vai descobrir qual é o valor na tabela ASCII de cada letra. Então, da letra C, ela tem o valor 67, da letra P, o valor 80 e da letra S, 83. Descobrindo os valores de cada caractere, ele vai somar mais 10 unidades, ou seja, o valor que era 67 vai para 77, o valor que é 80 vai para 90 e o valor que é 83 vai para 93. E aí ele vai dar origem a outros caracteres. Então, só para vocês entenderem melhor, eu vou executar o algoritmo, ele vai pedir a entrada da sequência de caracteres, e aí foi colocado o CPS, e aí ele mostra qual é o valor de cada caractere na tabela ASCII, depois ele mostra o valor somado com mais 10, qual o valor que deu na tabela ASCII, e depois ele mostra os dados já criptografados. Então vai ficar M, Z e o fecha colchetes. Lembrando que para esse exercício aqui, é interessante que conforme ele vai fazendo cada processo, seja exibida essa tela mostrando qual o passo a passo que ele está na criptografia. Ele pede para usar a linguagem Java, né? Em alguns outros encontros, principalmente dessa agenda, os alunos às vezes sentem um pouquinho de dificuldade. Pede-se para usar a variável do tipo string e pede-se também para utilizar o JOptionPane, que é um comando, uma função que permite a exibição dessas janelas aqui para ficar mais fácil a visualização. E aí, por preferência, eu prefiro usar o NetBeans. Então aqui eu já criei esse projeto e já tenho aqui todo o código responsável para isso. Então, é muito importante quando eu estou usando a biblioteca JOptionPane, na verdade a função, que eu faça a inserção aqui da biblioteca. Então, ao iniciar a construção desse programinha em Java, eu vou ter de fazer o import java.javax.swing.joptionPane. Então, acrescentando a biblioteca, ele permite com que eu tenha aqui o uso, né, dessa função. Tanto é que se eu apagar essa linha de código, ele vai dar erro aqui toda vez que está utilizando o JOptionPane, porque ele não sabe qual é a função desse comando, porque eu não adicionei a biblioteca. Tanto é que se eu vier aqui, eu posso adicionar o add import javaxswing e ele já acrescenta automaticamente. Ó, já voltou o comando.
E aí o erro já some, né? E eu já consigo utilizar. E aí, como é que foi feito a construção desse algoritmo? Primeiro, como eu estou programando em Java, eu vou colocar tudo dentro da função main. Você sabe, Jennifer, qual é a função, para que usa a função main? Você já viu falar isso no Java? Professora, agora não vou lembrar. Problema. Main significa principal. Quer dizer que quando eu executar o programinha em Java, ele vai começar ali pelo main. Tá? Então, o main é como se fosse não, né? É o principal. Ou seja, quando eu executar o algoritmo, por onde que ele começa? Pela função main. Então, tudo que eu coloco ali dentro do main é o que vai ser executado primeiro. Tudo bem? Tá bom. Então, ó, nós já vamos seguir essa regra básica, né? Todas as vezes que eu for fazer algo em Java, eu já coloco o código tudo dentro da função main. Ah, mas eu não posso criar outra função? Pode, mas ele vai executar primeiro a main. E aí eu criei uma variável chamada entrada, que é do tipo string, ou seja, ele vai aceitar caracteres. E o que vai ter dentro desse valor de entrada? Na verdade, eu estou usando o joptionpane.showInputDialog, que ele vai perguntar para o usuário qual é a sequência de caracteres que ele quer digitar. E o que ele digitar, ele vai armazenar dentro dessa variável chamada entrada. Então, se eu executar, ó, o joptionpane.showInputDialog, ele vai ter essa função aqui, ó, exibir essa caixa, e dentro da caixa um local para que o usuário possa digitar o que ele quer. Então vamos supor que eu coloco aqui outras letras, né? Eu coloco a palavra senha. E aí eu dou enter lá, ele me mostra que as letras que eu digitei foi, e lá ele mostra espacejado. SENHA. E ele mostra o valor ASCII de cada letra. Depois ele mostra o valor somado com mais 10. E depois ele me mostra quais são os caracteres que vão representar agora a palavra senha, porque está criptografado. É esse passo a passo que, quando eu estou fazendo a correção desta atividade, eu tenho de conferir. Então, não adianta só o aluno fazer a programação e exibir a sequência de caracteres que ele digitou e só no final mostra a criptografia. Não. Eu quero de acordo com o exercício, né? Ó, boa noite, Gabriele, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, aí que legal. Então, meninos, só deixar assim bem claro, essa essa atividade, todas de um modo geral, não são criadas pelo tutor. E o tutor, o que que ele faz? Ele segue durante a correção. E como aqui ele está, a pessoa que propôs essa atividade nessa agenda, ela colocou aqui os passo a passo. Então, acho que eu não me expressei bem, né? Eu falei, eu quero. Não, eu não tenho o poder de querer, né? Eu tenho de seguir o cronograma. E lá no cronograma pede-se que esteja aqui passo a passo durante a conversão. Então, tá com dúvida? Quer mandar um correio tech? Fique à vontade. Mas eu preciso corrigir conforme o enunciado pede. E aí, eu criei uma string também chamada letras, outra string chamada ASCII, que vai ter o valor ASCII, depois uma string chamada nova ASCII, que vai ter o valor somado mais 10, e depois eu tenho aqui outra string que vai ter a string do novo valor da tabela ASCII. Professor, não entendi nada. O que eu quero explicar é o seguinte: eu entro aqui com a sequência. Então vamos supor que eu digito a palavra senha, a primeira letra é S. Então aqui dentro de letras ele vai armazenar o S. Em ASCII ele vai armazenar qual que é o valor da letra S. Depois ele vai somar mais 10 e vai armazenar aqui no nova ASCII. E depois ele vai descobrir qual letra
que vai dar o valor da letra S mais 10. Isso é a ideia da criptografia, né? Trocar um caractere pelo outro. Então eu criei todas as variáveis, todas do tipo string. Só que, como eu digito uma sequência de caracteres, pode ser 1, 2, 3, 4, 20 caracteres, eu vou usar uma estrutura for. Por que que eu tenho de usar uma estrutura for aqui? Porque eu quero que ele converta todos os caracteres um a um. Então, para fazer isso, eu vou utilizar a função for, porque ele vai percorrer toda a sequência de caracteres. Então, se eu fizer 5 caracteres, ele vai repetir o for 5 vezes. Se eu coloco 10 caracteres, ele vai repetir essa estrutura for 10 vezes. Por isso que eu coloco tudo que eu quero aqui entre as chaves, que é a parte que ele vai repetir, certo? Até aqui alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Posso prosseguir? Eu estou tentando ampliar um pouquinho a imagem, porque até para mim já fica mais difícil às vezes enxergar tão bem. Pode prosseguir aqui, meninos? Está tudo bem? Oh, boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. De nada. Vamos lá então, ó. Até aqui tá tudo bem, gente? Pode prosseguir? Pode, professor. Então, vamos lá, né? Bom, consegui aumentar um pouquinho, fica um pouquinho mais fácil. Então, eu vou usar a estrutura for para ele repetir a sequência até ele contar quantos caracteres eu digitei. E como é que ele sabe quantos caracteres eu digitei? Através dessa função length. Length. O length ele descobre quantos caracteres tem, mas length de quem? Da variável entrada. E quem é a variável entrada? É a variável que armazenou que o show input diálogo perguntou. Então, se eu coloquei a palavra senha, ele armazenou dentro da variável entrada a palavra senha e ele vai começar a contar da posição 0 até a última posição. Então, senhas são 5 letras. 0, 1, 2, 3, 4. Tá? A quinta ele não vai contar porque toda string ou vetor começa na posição 0, tá? Não esqueçam isso, principalmente que vem lá de lógica de programação ou algoritmos, tá? Todo vetor ou variável string começa na posição 0. E o Java, ele vem um pouquinho lá da linguagem C++. Quando ele fala I++, ele sabe que toda vez que ele passar aqui, ele vai somar mais um por valor de I. Então, I++ é a mesma coisa que I é igual I mais 1. Só que aí a gente escreve de forma resumida, I++. Tá? Isso aqui vem lá da linguagem C. Como o Java também veio da linguagem C, ele herda esse recurso aqui. Então, o for ele vai começar no valor i valendo 0 até menor do que a largura do campo. Então, se o campo tiver 6 caracteres, ele vai ter 5, porque começou no 0. E ele vai somando mais um, mais um, mais um, até chegar o final da sequência. Deixa eu só ver aqui. Espera aí. Deixa eu só voltar o zoom aqui. Parece que chegou mais gente. A sala está movimentada, olha que bom. Ah, tá pedindo aqui, ó, Daiane, admitir. Ó, tem mais gente aqui. Boa noite, Daiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. E aí, gosta assim, a sala vai enchendo, olha que beleza. Então, vamos lá. Então, eu estou fazendo uma estrutura for para que ele repita isso várias vezes, para que não tenha necessidade de eu ficar digitando esse bloco
5 vezes, porque a minha variável tem 5 caracteres. Então, ao invés dele repetir esse bloco 5 vezes, eu coloco ele dentro de uma estrutura for, que é uma estrutura de repetição. Poderia usar o while? Também posso, não tem problema algum. Agora que é o macete desse exercício. Ó, ele fala aqui, letras mais igual é igual a entrada char h, aí index i. O que ele está fazendo char h? Tá? Ele vai descobrir qual é a letra, ele vai pegar a letra da posição i. Posição i vale 0, ou seja, se a minha senha for a própria palavra senha, ele vai pegar a letra S. Ele vai pegar a letra S e vai armazenar dentro de letras. Só que aqui não está igual a letras, está mais igual a letras. Então, toda vez que ele passa aqui, ele soma mais um valor. O mais igual, ele vai somando o valor. Tá? Ele vai somando, o que a gente fala é colocando um na frente do outro, não é somar. Não, é 2, 3, 4, não, é colocar um na frente do outro. E percebam que aqui foi feita uma brincadeira de dar um espaço em branco depois do comando. Por isso que a hora que eu executo aqui, ó, e digito, vamos supor, deixa eu só diminuir aqui um pouco. Ó, se eu coloco a palavra senha, vocês vão ver que ele armazena espacejado, ó. É esse espaço aqui que faz ele dar os espaços lá, tá? Muito importante. E aí, toda vez que eu colocar char h, ele vai pegar a letra. Mas olha aqui que interessante. Quando eu quero pegar o valor, eu coloco o int na frente. Int significa o quê? O valor inteiro. O que é o valor inteiro de um caractere? É o valor na tabela ASCII. Olha que legal. Então, dentro da variável ASCII, ele vai estar armazenando o valor daquele caractere. Então, S vale quanto? Aí ele vai lá e coloca. Depois tem a letra E, porque está dentro do for, né? Ele vai percorrendo a sequência. Aí ele armazena a letra E na linha de cima e na... Opa, desculpa, gente. E na linha de baixo, ele pega qual é o valor da letra E. Depois a letra N, depois a letra H e depois a letra A. E aqui ele está falando nova ASCII é o valor inteiro da letra mais 10. Ele não pediu para somar mais 10? Então é o que ele está fazendo. Ele vai somando mais 10 e armazenando dentro do nova ASCII. E no nova letra, ele vai usar a função char do entrada char. Uai, professor, o que ele está fazendo? Aqui, eu estou pedindo para ele somar mais 10 no valor ASCII, mas eu não quero saber o valor inteiro, eu quero saber o valor que é em letra, por isso que eu coloco char. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção agora? É que toda vez que eu quiser o valor ASCII, eu uso int. Toda vez que eu quiser a letra, eu uso a função char. Tá? Então, de acordo com o que você quer de resposta, ou você usa o inteiro, ou você usa o char. E isso aqui ele vai percorrer todos os caracteres, porque eu mandei ele fazer entrada.length, ou seja, até o comprimento menor do que o comprimento da minha sequência de caracteres. Então, se eu tenho 10 posições, ele vai pegar as 10 posições, só que 10 para ele é de 0 a 9, lembrando que vetores e variáveis começam no valor 0. Tá? Percebam aqui também, ó, que eu coloquei espaço em todos que ele vai armazenar. Então, vou executar ele de novo, ó. Vocês vão ver que ele pede o valor. Se eu diminuir o zoom. Ó, digite uma sequência. Eu vou pôr a palavra senha. Então, a primeira vez, ele coloca os valores espacejados. Na segunda, ele coloca o valor ASCII de cada letra. Então, pega como referência o primeiro, ó, 115. 115 mais 10, 125. E 125 equivale a esse caractere aqui, ó, que é o fecha-chaves. Mas vocês viram que todos têm um espaço no meio? Por isso que todos aqui, ó, eu coloquei abre e fecha aspas aqui com um espaço em branco. Ele fica um espaço entre um caractere e outro. Tá? Então, só recapitulando, quero o valor
Em ASCII, tabela ASCII, eu uso a função int. Quero o valor de caractere, eu uso char. O valor que eu falo assim, não seria o valor da letra, é a letra. Quero a letra, char. Quero o valor inteiro em ASCII, int. Tá? E aqui só lembrando que o mais igual significa que cada vez que ele passa aqui, ele soma a letra mais um espaço. A letra mais um espaço. Professor, mas se eu digitar a minha senha 3 caracteres, ele vai fazer isso 3 vezes. Ele vai passar por dentro desse bloco 3 vezes. Porque isso tudo aqui está dentro do for, ó, as chaves abrindo e fechando, tá? Agora, uma dica que é muito interessante, que vocês não podem esquecer, é igual eu estava falando no início, é ele exibir depois tudo que ele fez. Ou seja, ó, aqui eu estou pedindo para ele exibir as letras, eu estou pedindo para ele exibir qual é o valor ASCII de cada um, qual que é o valor dele somado mais 10, o valor ASCII de todos mais 10, e depois quais são as novas letras. Então, o processo de criptografar permite com que ele troque uma letra pela outra, como se fosse embaralhar, modificar, para criar uma maior segurança, para que a pessoa não saiba qual é a senha. Gente, banco faz isso, roteador tem um sistema de criptografia para que as pessoas não vejam a senha, certo? Pode ser quebrada? Creio que sim, nada é impossível, né? Mas eu tenho de ter esse cuidado de criptografar. A criptografar pertence aí à questão da segurança. Ok? Vou executar mais uma vez. E aí, ó, se eu colocar a letra A 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Como é a mesma letra, ele vai aparecer o mesmo valor ASCII para todas, ó. As letras A. 97, 97, 97, 97. Tudo mais 10. 107, 107, 107, 107. E qual é a letra agora? K. K, 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 K. Tá? Ok? 5 letras, 5 novas letras. 5 letras, 5 valores ASCII. 5 letras, 5 valores ASCII, novos 5 valores mais 10. Tá? Aqui a gente está tendo cuidado, né, de falar, mas geralmente quem faz uma criptografia não conta para outra pessoa qual a técnica ou a regra que ele usou, senão vai quebrar a segurança. Entenderam, garotada? Tudo bem? Sim? Gente, eu sei que, assim, o pessoal nas outras turmas comentam, né, que às vezes vocês veem o Java só no primeiro módulo, né? E aí é uma linguagem que também dá para fazer bastante coisa. E aí aparece um exercício, né, no momento que às vezes você não estava esperando, principalmente em TI, né? Mas informática é assim, né? Tudo que a gente aprende, a gente usa, volta, recicla, reaprende, e aí a gente vai seguindo, né? Porque não sei se vocês viram, o curso tem muito conhecimento, tanto teórico quanto prático. Então vale a pena às vezes a gente voltar numa linguagem, relembrar, tirar as dúvidas, tá? E não esqueça, gente, eu sempre estou lá no Correio Tech. Faço de tudo para responder o mais rápido possível, tá? E é isso aí, gente. Tá? E depois já estou gravando esse vídeo, né? Depois eu vou disponibilizar, tá? Algum de vocês querem fazer perguntas? Quer que explique alguma outra parte novamente? Como é que tá aí? Professor, da aula eu não tenho dúvidas, mas se você conseguir ficar comigo no final e puder me ajudar com uma coisa, eu agradeço. Tá? Tudo bem. Obrigada. De nada. Gente, então é isso aí. Eu vou encerrar a gravação. Depois a Carla tá
solicitando um auxílio, a gente vai ajudar. Se tiver mais alguém, pode me falar, tá? Só vou parar a gravação para não ficar um vídeo muito extenso. Tá? Parei aqui a gravação. Carlos, você quer compartilhar a tela? É sobre TI? Professor, no meu caso meu computador deu problema e ele precisou ser resetado. E aí eu queria ver se você pode me ajudar para eu conseguir baixar. Eu esqueci, né? Foram as primeiras aulas que a gente baixou o O Net NetBeans, até o VS Code, o MySQL. Tudo precisa de instalar. do web server, né? Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou te passar do NetBeans, tá? O Tá, NetBeans, você pode abrir aqui o Google, coloca NetBeans Download. certo. Do NetBeans eu acho que eu consegui. é, Agora eu acabei de baixar ele. Tá. A hora que você entrar para instalar, ele é bem simplesinho. Você pode marcar todas as opções e só avançando. Ele é um pouquinho demorado, mas ele instala tranquilo. Tá. Então, esse aqui é o NetBeans, ó. Entra aqui em download, aí você baixa e instala. O VS Code, ele também é da Microsoft. Esse acho que é o mais simples. VS Code Download. Tá? E esse aqui, ó. Download Visual Studio Code. E aí você clica e você vai pegar a versão para o Windows, né? O seu computador é Windows. Isso. Aí você vai baixar aqui, ó. Você clica, ele vai baixar, ele é menorzinho. E aí baixou, só você clicar e ir instalando. Esse também é simplesinho. Acho que é o mais simplesinho é esse, ó. Aí as regras básicas, né? Eu aceito, avança. Se você quiser criar um ícone na área de trabalho, você marca aqui, que aí fica mais fácil em vez de você pôr Eu não iniciar. tô vendo, professor. Eu não sei se você tá Não, vendo. deixa eu ver. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, Desculpa. do NetBeans, parece que deu erro. Deu erro? Estava baixando. Deu erro na hora que estava instalando? Hum, Isso, depois de instalar. Aí não apareceu nada. Espera aí, vamos ver. Você quer compartilhar sua tela? Espera aí que eu tô no. Espera aí. Deixa eu tentar entrar pelo. Tornar um apresentador. Vamos lá. Agora você é apresentador. Se você quiser, você consegue compartilhar. Você já viu como é que faz É para que eu compartilhar? tô, eu tô pelo celular no computador, Ah, então deixa eu tentar. tá. Ah, mas aí ele vai compartilhar a tela do celular e não a câmera do Não, celular, né? eu tô abrindo aqui no computador. Ah, tá. Então tá fácil. Peraí. Beleza, Jennifer, sem problema. Boa noite. Bom descanso.
Gente, os demais, se quiser ficar, fica à vontade. Se tiver algum compromisso, qualquer coisa, pode ficar tranquilo. Pode sair, não tem problema não. Não tô falando que precisa, tô falando se quiser. Professor, rapidinho que ele tá dando erro aqui para eu entrar. Esse computador, nossa, eu tive que configurar tudo de novo. Ele não tô. Ah, quando formata zero é chato, né? Até você pôr, a gente fala pôr a casa em ordem, complicado. Por isso que eu até comento, às vezes, que eu dou aula presencial também, que os técnicos de informática acham que tudo resolve formatando. E só tem esses transtornos quando formata. Então, o meu deu problema na bateria. E Ah, aí, para trocar, precisou resetar tudo. E eu fiz backup, mas mesmo assim, com backup, eu não consegui restaurar. Eu acho que não sei se era para eu ter conseguido, né? Restaurar ele do jeito é. que. Peraí, deixa eu. Oi. Carlos, tá aí? Ah, voltou. Voltei, tinha saído. Pronto, agora eu vou compartilhar. Certinho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, você tá como apresentadora. Aham. Tá vendo? Estou. Aí eu baixei aqui o NetBeans, tá conseguindo ver? Sim. Só que ele não instalou. Ó, eu vou tentar instalar ele de novo.
Olha o que ele dá. Tá, vamos ver. Todos os aplicativos já foram instalados. Tá, põe cancelar. Ele já tem certeza? Sim, yes. Olha o seu... tá, pode pôr ok. Dá 2 cliques para... Aí ele dá erro. Deixa eu ver. Não abre. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vai no iniciar, digita aí aplicativos, aí adicionar ou remover programas. Isso. Pode abrir. Aí eu removo ele. Isso. Tá, pode. Tá. Vamos tentar instalar ele de novo. Mas eu acho que ele tá lá na pasta Downloads. Se for lá, já... Aí, acho. É esse mesmo, né? É. É esse mesmo. Tá, clique em Customs. Deixa eu só ver como é que tá. Tá tudo marcado. Pode pôr OK. Tá Nest. Aí Accept, né? Aceito. Os locais onde ele vai instalar, beleza. Pode pôr Nest, pode pôr instalar. Peraí. Instalado com sucesso, beleza. Finish. Pode. Ele não tá abrindo. Você instalou aquele JDK antes? Então, isso que eu. Esse daqui, né? É. Deixa eu ver se foi. Vou tentar de novo. Esse software já está adicionado. Põe yes. Nest. Nest. Tá. Pode pôr. O que ele... que é essa tela? Eu não estou conseguindo enxergar. O que está escrito no botão? Não é o close, não. Esse de cima. Isso. Next Steps. Entra nele, fazendo favor. Ah, tá. Pode fechar essa janela. Tá, pode pôr close. Faz só um teste para mim. Vai no iniciar. Digita CMD. Dá Enter. Isso. Coloca Java, espaço, menos version.
Assim? É, version. Isso, dá Enter. É, o Java está instalado, ó. Então não era para ele estar dando erro, não. Pode pôr exit para sair ou fechar a janela. Entra nele. Aperta, põe abrir, executar como administrador. Engraçado que sua máquina é boa, porque ele instalou rapidinho. Não era para demorar tanto para abrir. Só para me tirar uma dúvida, aperta Ctrl Alt Delete e vai no gerenciador de tarefas. Engraçado que ele não carregou o NetBeans aí. Fecha os USBs Web Server. Engraçado, o NetBeans ele não carrega. Deixa eu só... Existe um detalhe chamado variáveis de ambiente. Professor, não tem nada a ver com o web server? Não, assim, Não, porque eu acho que ele não. Eu não coloquei nenhuma porta, nada lá. Não, tem não. Então, Eu só tô achando estranho porque ele não tá nem abrindo, sendo que ele instalou assim corretamente, sem nenhum problema. só se eu Ex- baixar de novo, tudo de novo do site, será que interfere ou não? Não, não interfere não. Seria até interessante. Eu vou te passar um link que chama variáveis de ambiente, tá? Às vezes pode ser isso, só que ele vai pedir para reiniciar o computador na hora que você configurar essas variáveis de ambiente. Eu vou até colocar aqui no chat o link do site. É um curso da Alura que ele mostra o passo a passo. Pode ser essas variáveis de ambiente que ele pede para configurar. Aí você dá uma olhadinha, que eu tenho aula agora às 8 horas, mas caso não dê certo, você me manda no Correio Tech, Tá bom. Tudo tá bem, bom? professor. Tá Não, bom. beleza, então. Tá bom? Obrigada, viu? De nada, Tá. obrigado Tchau, eu. tchau. Tchau, tchau, com Deus, bom descanso. Também. Obrigada. De nada.